Olá, irmãos. A nossa reflexão de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 48. Esse texto conta a história da conversão de Cornélio, um oficial militar do Império Romano, através do apóstolo Pedro, que é quem apresenta o evangelho para Cornélio. E aqui vamos perceber como Deus trabalhou na vida desses dois homens. O texto tanto mostra o que Deus fez na vida de Pedro, quanto o que ele fez na vida de Cornélio. E ao meditar nessa história, poderemos perceber também o que Deus pode fazer em nossas vidas hoje. O primeiro ponto que chama a nossa atenção nessa história é o tema da comunicação. Comunicação é essencial a qualquer relacionamento, família, trabalho, e não é diferente em nossa vida espiritual. Podemos identificar dois padrões na forma como Deus fala com a gente. Em primeiro lugar, às vezes, Deus fala conosco através de sinais. É uma estratégia mais sutil. Ele vai te incomodando, vai te dando sinalizações, te fazendo perceber progressivamente qual é a vontade dele para a sua vida. E aí você ouve a palavra, começa a pensar em um assunto, depois alguém começa a conversar com você sobre aquele mesmo assunto, e aí você ora e sente Deus te incomodando naquele mesmo assunto, e vários sinais se acumulam a ponto de, ao final de um período, você não ter dúvidas. Deus está falando com você. Agora, em segundo lugar, em outros momentos, Deus é mais explícito. De forma clara, direta, ele mostra a vontade dele para a sua vida. Sabe quando você ouve uma pregação e do início ao fim tudo tem a ver com a sua vida? Você sente aquela sensação, poxa, contaram a minha vida para o pregador. Ou então Deus coloca alguém e essa pessoa começa a conversar com você e você percebe claramente que ela está sendo usada por Deus para falar a vontade dele para a sua vida. Agora, olhando esse momento que você está vivendo, pensando nessas duas maneiras de Deus trabalhar, de Deus se comunicar, eu queria te convidar a refletir. O que será que, de uma forma muito sutil, mas insistente, Deus tem mostrado para você? Quais são os sinais que têm se repetido? As placas que progressivamente estão aparecendo na sua vida, sinalizando a vontade de Deus para você? E como você tem reagido a isso? Qual tem sido a sua posição? Por outro lado, pense bem. Será que não existem coisas na sua vida que o Senhor tem deixado muito claras para você? Está explícito, está claro, mas você tem demorado em se posicionar, você tem demorado a reagir, você tem demorado a responder. Então, veja, querido, que o primeiro tema desse texto é o da comunicação. Tudo o que todos nós, todos os seres humanos, em qualquer lugar, têm de crer e fazer, está revelado na Escritura. Contudo, existem decisões específicas que cada um de nós, particularmente no nosso dia a dia, precisamos tomar. E Deus está preocupado em mostrar a você como você deve agir. O segundo tema desse texto tem a ver com o fazer o bem, fazer a coisa certa. Veja você que Cornélio era um homem piedoso, temente a Deus, fazia muita caridade, era alguém respeitado
no seu trabalho, no lugar onde ele vivia. E o versículo 4 mostra que tudo isso subiu ao conhecimento do Senhor. A bondade e a piedade de Cornélio não passaram despercebida dos céus. Nós vivemos em um mundo muito difícil. Ao nosso redor há muita crueldade, muita coisa errada, e a gente desanima de andar corretamente, não é verdade? Será que vale a pena ser honesto? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena fazer o bem? Quem vai notar se por um momento eu fazer algo errado? Será que alguém realmente está prestando atenção às minhas escolhas e decisões? Deus sempre está atento ao que fazemos. E o bem que fazemos, as escolhas certas que a gente tem, nada disso passa despercebido aos olhos do Senhor. Ainda que o mundo ao nosso redor celebre, comemore o pecado, o mal, sempre temos a opção de fazer o bem. E isso não passa despercebido aos olhos do Senhor. Ninguém pode notar, ninguém pode aplaudir, pessoas podem até te criticar, mas ao escolher o certo, sempre alegramos o coração de Deus, porque se estamos fazendo certo, é porque estamos fazendo a vontade dEle. Por sinal, devemos aprender a celebrar o bem que outras pessoas fazem. Note, repare, quando pessoas ao seu redor fazem as escolhas certas, fazem o bem, dê a eles esse reconhecimento. Celebre a bondade na sua família, na sua igreja, junto aos seus amigos, no seu trabalho, na sua escola. É preciso vencer essa cultura da ressalva. Isto é, quando alguém fala bem de alguém para você, aí você concorda e faz aquela terrível observação. Ele ou ela é uma pessoa boa, mas por que será que temos necessidade de colocar esse mais? Ele ou ela é uma pessoa boa e ponto. Louvado seja Deus, porque essa pessoa tem feito bem, tem feito escolhas certas. As boas obras de Cornélio não passaram despercebidas pelo Senhor. Cornélio era um homem bom, caridoso, empenhado em fazer o bem, religioso, respeitado, admirado. Todavia, faltava alguma coisa para Cornélio. Faltava o Evangelho. As boas obras de Cornélio foram recebidas por Deus. No entanto, elas não eram suficientes para a salvação, para a transformação espiritual da sua vida. Cornélio tinha religião, mas religião não é o bastante. Cornélio tinha boas obras, mas boas obras não são bastantes. Cornélio fazia orações, mas orações não são suficientes. Cornélio era homem respeitado, mas respeito e admiração não são o suficiente. Cornélio precisava do Evangelho. Cornélio precisava conhecer Jesus. Ele precisava entender a cruz. Cornélio precisava conhecer e experimentar o amor de Deus revelado em Jesus. Essa história é muito importante para perceber que pessoas aparentemente boas, até temente a Deus, necessitam do Evangelho, tanto quanto aquelas que estão arrebentadas pelo pecado e nada querem saber de Deus. Por quê? Ao ressuscitar Jesus dos mortos e o exaltar, colocando-o no trono acima de todo o universo, o Criador da humanidade estabeleceu um juiz e um salvador da humanidade. Para aqueles que acreditam, confiam e confessam sinceramente Jesus como Senhor da sua vida, para esses, Jesus é Salvador, pois nele encontramos perdão, vida, nova vida de comunhão eterna com Deus. Agora, para aqueles que
rejeitam o nome de Jesus, rejeitam a salvação oferecida por Deus em Jesus. Ou seja, para aqueles que rejeitam o Salvador, Jesus é tão somente juiz para essas pessoas. Porque a minha religiosidade, a minha caridade, a minha bondade não são maiores do que o sacrifício de Jesus pela minha vida. Por isso, precisamos de Jesus. Graças a Deus, porque o Senhor te apresenta Jesus pela palavra. Deus fez com que Pedro fosse ao encontro de Cornélio. Deus faz com que pessoas cheguem no seu caminho e anunciem o evangelho para você. Deus coloca a igreja no seu caminho. Graças a Deus, porque Ele tem colocado no seu caminho pessoas que compartilham com você o amor de Deus, para que você creia em Jesus e não tenha Ele como juiz da sua vida, mas tenha Ele como Salvador, transformador da sua história. Então, o segundo tema desse texto é a nossa bondade. Ela não passa despercebida pelo Senhor. Deus nota, Deus se alegra quando você faz o certo e devemos aprender a celebrá-la, celebrar a bondade, o certo, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Todavia, mesmo a nossa religiosidade, a nossa bondade, ainda assim continuamos precisando da graça de Deus, do Evangelho, de experimentar o amor de Deus em Jesus Cristo. Agora, há um terceiro tema importante nesse texto. É o tema da conversão. Conversão é uma mudança espiritual que Deus opera em nossa vida. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitudes. A nossa primeira e fundamental conversão é quando passamos a crer em Jesus. É uma mudança espiritual. Antes não tínhamos fé e agora temos. E agora a fé em Jesus molda o nosso comportamento. Foi a mudança que aconteceu na vida de Cornélio. Agora, muitas vezes, mesmo já sendo cristão, precisamos experimentar uma nova conversão, ou seja, uma nova transformação de mentalidade e atitudes. Foi o que se passou com Pedro aqui nessa história. Veja você que às vezes Deus, Ele nos coloca diante de uma tarefa. Mas, na verdade, para além dessa missão, o que Deus realmente quer é nos tratar. Por isso a importância da igreja, aliás, pois servir ao Senhor junto com outros irmãos, independentemente da minha tarefa, seja ela grande ou pequena, eu não estou apenas ajudando a igreja. Na verdade, Deus está tratando da minha vida. Foi assim que Deus trabalhou na vida de Pedro. O Senhor chama você a envolver-se no reino, a envolver-se com vidas, a envolver-se com a igreja. Não é porque a igreja ou o reino precisem de você, mas é porque é através desse envolvimento que Deus trata, cuida, trabalha na sua vida. Pedro já era cristão, mas sua perspectiva do que era o reino de Deus precisava se alargar, se ampliar. Pedro se tornou discípulo de Jesus, se tornou cristão, mas ele continuava tendo hábitos judaicos. E os judeus compreendiam a humanidade em dois grupos. De um lado, os judeus. Do outro lado, todos os demais seres humanos. Esses são os gentios, o resto da humanidade. Qualquer tipo de relacionamento de um judeu com um não-judeu era proibido. Ao que parece, Pedro se torna cristão, mas não deixou de ser judeu. Aliás, não só ele, muitos outros cristãos achavam que o evangelho era exclusivamente para os judeus. Porém, nesse texto, Deus trabalha na vida de Pedro para que a visão espiritual dele fosse ampliada. Agora, olhe para a sua vida. Talvez como Pedro você seja cristão. Você já conhece Jesus. Porém, podem existir partes na sua vida que ainda não se converteram ao Senhor. Isto é, não foram influenciadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Você acredita em Deus,
acredita em Jesus, mas tem atitudes, opiniões, comportamentos que precisam mudar, áreas da sua vida que precisam ser impactadas com o Evangelho. O caso de Pedro foi como ele deveria tratar pessoas que não eram israelitas de nascimento. Qual é o seu caso? O que na sua vida precisa ser convertido? Será que você olha para todas as pessoas de forma igual? Como você lida com as pessoas que praticam outra religião, pensam diferente de você, se vestem diferente de você? Será que o seu temperamento foi convertido? Será que as suas emoções foram convertidas? Será que o seu dinheiro, sua vida financeira está convertida? Sofreu o impacto do Evangelho? Será que a sua sexualidade foi convertida? Será que a maneira como você lida com a sua família, seus amigos, com a internet, com as redes sociais, com o seu tempo, com o seu trabalho, será que isso foi influenciado, impactado pelo Evangelho? Examine-se a si mesmo. O que na sua vida precisa experimentar uma nova conversão e ser transformado pelo Evangelho? Pedro venceu seu preconceito, porque Deus alargou a perspectiva espiritual dele, para ele entender que no reino de Deus não existem nações favoritas. Todo ser humano é especial para Deus pelo simples motivo de ser humano. Deus não tem interesse em nações, ele tem interesse em pessoas. Deus não julga com base em fronteiras políticas, ele julga conforme o coração de cada um. Pedro anuncia Jesus para Cornélio. Cornélio e todos os presentes recebem Jesus como Salvador. A evidência disso é a presença do Espírito Santo. Todos os que creram receberam o Espírito Santo. E agora, para terminar, eu queria te perguntar, quem é você nessa história? Seria você alguém como Pedro, que já é cristão, mas precisa de conversão em áreas específicas da sua vida? Seria você como Pedro, alguém que precisa aprender a olhar para os outros sem preconceito, entender que eles também são alvos do amor de Deus e você pode ser um instrumento na vida deles? Ou talvez você seria Cornélio, alguém que teme ao Senhor, faz boas obras, é piedoso, é respeitado, talvez até frequente igrejas, mas que ainda não reconheceu que te falta o Evangelho, que você precisa render-se aos pés de Jesus. Ou talvez você seja alguém que está cansado de fazer o certo e nunca ser valorizado. E hoje o Senhor está dizendo, eu percebo e valorizo o bem que você faz. Talvez você seja alguém que através desta devocional, Deus está falando e chamando a uma posição. Qual é a sua resposta? Deus te abençoe. Amém.